Você não está contando histórias para o seu filho porque não tem um fantoche? Você está aguardando a compra ou a confecção de um fantoche para começar a contar histórias e então encantar o seu filho. Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E no vídeo de hoje eu quero ajudar você, mãe, você, pai, que está aguardando a compra, a confecção de um fantoche para começar a contar histórias para o seu filho. Sim, você quer contar histórias para seu filho, mas você acredita que precisa de um objeto como esse, como um fantoche, para prender a atenção do seu filho na história que você vai contar. Tem muitos pais que aguardam esse momento. Alguns não acham o fantoche certo, alguns até acham, mas depois não conseguem manipular direito o fantoche e acabam deixando de contar a história por conta disso. Você que está assistindo a esse vídeo talvez esteja passando pela mesma situação. Sim, eu também prefiro contar histórias com fantoche porque eu acredito que eles vão prender a atenção do meu filho. Mas hoje eu quero compartilhar uma coisa com você, pai, com você, mãe. Algo que vai mudar esse seu jeito de pensar. E o fato é que você não precisa de nenhum fantoche para contar histórias ao seu filho. Sabe o que realmente prende a atenção do seu filho nessa história que você está contando? É o seu jeito de contar. Isso mesmo. É isso que você está ouvindo. O jeito que você conta a história é que prende a atenção do seu filho. E você pode ter o melhor fantoche aqui na sua mão, mas se o que sai daqui não sai encantando, de nada adianta esse fantoche. Porque a criança não vai prestar atenção na história. E na verdade, se isso acontecer, se você usa um fantoche e não conta muito bem a história, a criança não vai parar nem para escutar um pouquinho, porque ela vai querer brincar com o fantoche. É isso que está chamando a atenção dela. Então, pai, então, mãe, se você está aguardando a compra, a confecção de um fantoche para começar a contar história para seu filho, saiba que você está perdendo um tempo precioso. Sim, perdendo um tempo precioso. Porque enquanto você aguarda para comprar um fantoche ou confeccionar um fantoche, você já poderia estar criando uma conexão incrível com seu filho, intensa, momentos de afeto com seu filho. Você já poderia estar formando um filho leitor através das histórias que você poderia estar contando. Mas não conta porque não tem o fantoche. Então, não precisa de fantoche, pai. O que você precisa está aqui dentro de você. E é esse contar que precisa encantar. E se encanta, prende atenção. O seu filho não vai nem desviar o olho de você. Ele vai te ouvir com os olhos brilhando e com a imaginação fervilhando. Então você precisa tocar o seu filho, encantar o seu filho com a sua voz, com o seu olhar, com a sua expressão. É isso que chama a atenção. É isso que prende a atenção do seu filho. E sim, tem quem goste de contar histórias usando fantoche, usando algum elemento. E não tem problema nenhum com isso. Se você tem um fantoche, se você sabe usar esse fantoche, ou seja, o fantoche nunca é o prato principal, e sim a história, isso é muito importante o que eu disse. Se você gosta de usar fantoche, tem o fantoche, usa fantoche, ele nunca vai
poder chamar mais a atenção do que a história que você está contando, porque senão não tem sentido contar a história. Se o seu filho está ali ouvindo uma história, mas ele presta mais atenção no fantoche, ele quer pegar, quer brincar com o fantoche, e a história passa despercebida, você não vai estar de fato formando um filho leitor, porque ele não está lhe ouvindo, ele está querendo o fantoche. Então esses objetos, quando você usa na sua contação de histórias, nunca podem chamar mais a atenção do que a própria história. A história precisa sempre ser o prato principal para impactar, para causar esse efeito que a gente quer, de que a criança ouça a história, imagine, viaje, se transforme com ela. Se você quer usar fantoche, não tem problema nenhum, use, mas com moderação. Não use em toda a história que você conta. E não use na história do início ao final. Use em alguns momentos para surpreender, destacar alguma coisa na história. Tá, mas, Márcia, lembra? Eu não tenho fantoche, então como é que eu vou usar? Eu quero muito usar, eu gosto, mas eu não tenho. Então agora eu vou te mostrar uma forma de contar histórias usando alguns objetos sem necessariamente ser algo comprado para isso ou confeccionado para isso. Algo que, de certa forma, é estereotipado, já vem trazendo a imagem do que seu filho deve imaginar, sim. Porque se você fala de um cachorro e aqui você tem um fantoche com um cachorro, o seu filho não vai precisar imaginar o cachorro dele, porque aqui tem um, você está mostrando para ele e é esse que ele vai olhar, né? Então, você pode contar histórias com elementos, com objetos que não limitem a imaginação do seu filho. Pelo contrário, que expandam, que faça com que ele imagine ainda mais. E que objetos são esses? Por exemplo, você está lá contando a história de um menino. Você não tem o fantoche de um menino, mas você quer usar um objeto, você pode usar uma colher de pau. Como assim uma colher de pau? Mas na história que eu vou contar desse menino, não tem nenhuma colher de pau no meio da história. Não, você não precisa escolher uma história que tenha a ver com a colher de pau, que tem lá a colher de pau foi usada. Não, a colher de pau, naquele momento que você está contando a história, deixa de ser uma colher de pau e se transforma num menino. Imagina você lá contando a história para o seu filho. Ele nem viu a colher de pau. E se viu, é só uma colher de pau. E aí você está contando a história. Era uma vez, num lugar não muito longe daqui, um menino. Um menino chamado João. Imagina a surpresa do seu filho quando você apresentar o menino com a colher de pau. E sabe o que acontece? Quando você conta muito bem uma história, mãe, quando você conta muito bem uma história, pai, desse jeito que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, encantando seu filho, trazendo essa história de um jeito diferente, com a sua voz, com a sua expressão, com o seu olhar, quando você apresenta um personagem assim, numa colher de pau, o seu filho passa a enxergar esse personagem. Aquilo ali não é mais uma colher de pau. É esse personagem que você está dizendo. E o mais legal é que ela vai imaginar esse personagem do jeito que ela quiser nessa colher de pau. Porque aqui não tem os olhos, o nariz, a boca, o cabelo, a roupa que ele está vestindo. Isso ela vai criar na sua imaginação. Mas ela vai se divertir um bocado ouvindo essa história, tendo como personagem uma colher de pau. E aí você traz, né, esse personagem, lá pelas tantas você esconde a colher de pau e continua contando. Não vai usar essa colher de pau do início ao final. Outra coisa que você pode usar também, você está lá contando a história de um jacaré, por exemplo. Aí, você está contando a história do jacaré, quando de repente o jacaré pode aparecer na sua história. Sim, uma tesoura pode virar um jacaré. Ou você está lá contando uma história de um castelo, e aí, de repente, você mostra um grande castelo. Um tecido.
Um tecido pode se transformar num castelo, ou um tecido pode se transformar numa capa ou num guarda-chuva, ou ainda um tecido pode virar uma borboleta, um passarinho. Quando você traz esses objetos tão simples e que passam assim despercebidos por nós, né? Quando que a gente vai pensar em usar uma tesoura para simbolizar um jacaré, uma colher de pau para simbolizar um menino, um tecido para simbolizar um castelo e outras coisas mais, um algodão para simbolizar uma ovelha, uma fita para simbolizar uma borboleta também, e outras coisas tantas, uma pinha para simbolizar um personagem. Quando a gente vai pensar em usar isso? Pois esses objetos, eles trazem um encantamento para a história. Porque é inusitado. A criança não espera ver isso. Então ela vai ficar realmente surpresa e você vai conseguir prender a atenção dela nessa história. Além de que você está dando a oportunidade do seu filho imaginar muito, olhando para um objeto assim, que no início ele jamais imaginaria que seria um personagem da história. Então isso é muito legal. Nossa, isso é incrível. Eu conto histórias para as crianças e trago em algumas histórias elementos como esses. E é muito interessante ver a surpresa estampada no rosto das crianças. Elas ficam assim, o que é aquilo? Mas, de jeito nenhum, esses elementos desviam a atenção delas, porque são usados em momentos planejados, sim. Eu penso em que momento eu vou trazer esse objeto à tona nessa história e em que momento ele vai sair de cena. Então, se você, mãe, se você, pai, gosta de contar histórias usando objetos para lhe ajudar nesse contar, vá à procura de objetos como esses. Uma colher, um garfo, um algodão, uma pinha, uma tesoura, um tecido, uma xícara. Use a criatividade e pense em coisas que você pode trazer para abrilhantar aquela história em algum momento. E não fique esperando para comprar um fantoche, para confeccionar um fantoche e aí começar a contar. Não faz isso. Você está perdendo um tempo precioso. Vai saber quando você vai conseguir comprar ou confeccionar um. E até lá, quantos momentos você perdeu ao lado do seu filho. Porque é isso o mais importante quando você conta uma história para o seu filho. É estar ali junto com ele 100% envolvido. Porque é nesse momento que você pode aproveitar para se conectar com ele. Para criar laços fortes com ele. Então, não fique esperando. Não fique esperando pelos fantoches. Você precisa entregar a história da melhor forma possível, com ou sem esses objetos. Porque o que realmente prende a atenção do seu filho, o que encanta o seu filho, o que faz ele sair do aqui, do agora e viajar para um outro lugar, um outro tempo e viver através desses personagens, é a forma como você está entregando essa história. Isso é o mais importante numa contação de histórias. Então, você pode ter o fantoche mais maravilhoso, o objeto mais incrível, mas se você não conta desse jeito, como eu estou dizendo aqui, usando a sua voz, mostrando a história através da sua expressão, trazendo a história no seu olhar, esses objetos incríveis não vão servir para nada. A história não vai aguçar a imaginação e morar no coração. Para fazer o quê? Uma
transformação. Rimou, né? Pois assim eu chego no final de mais um vídeo. Eu espero ter lhe ajudado, mãe, lhe ajudado, pai, a mudar esse pensamento em relação a contar histórias com o uso de fantoches. Eu não sou contra fantoches, nada disso. Se você sabe usar e usa com moderação, conte histórias com eles. Seu filho vai amar. Agora, se você não tem, se você não sabe usar, você não precisa deles. Você não precisa, porque tudo que você precisa para contar e encantar está dentro de você. Continue me acompanhando no canal no YouTube, assistindo a outros vídeos que eu posto por lá, porque a minha intenção é sempre ajudá-lo a formar um filho leitor. Me acompanhe também no Instagram, no Facebook. Um abraço bem apertado e nos encontramos na próxima conversa. Tchau, tchau!